Esta é 100% vida. Uma igreja muito sencilla. Nós não temos grandes estruturas, não temos grandes formatos, temos o que tu estás vendo. Isto é nossa igreja, uma família que vive uma vida cristiana sencilla como deve ser a vida. Nós muitas vezes complicamos a vida deveria ser muito mais fácil. Eu quero falar um pouco hoje sobre deleitar-se em el Senhor. Deleita-te em el Senhor. E vou dizer porque nós quando predicamos algo aqui é porque Deus nos ha hablado com nós com antelação, ha ministrado nosso coração. E esta mensagem é uma mensagem muito fresquita, porque esta semana eu saí da oficina, estava inquieto com muitas coisas, isso foi martes, e estava pensando em lo que havia predicado Kátia no ano passado, e ela predicou sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é nosso amigo. Jesus nos ha dado o Espírito Santo porque Ele se iba ao Padre, pero havia que deixar alguém que nos ajudasse, e nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é Deus, é o próprio Deus, pero é uma das pessoas da Trinidade, ou da Trindade, como queremos chamar. Muitas vezes tratamos o Espírito Santo como se fora uma força, um calorcito que nos dá, uma emoção, pero Ele não é isso, não é isto. O Espírito Santo é uma pessoa. E muitas vezes o tratamos como se fora a pessoa menos importante da Trinidade. Hablamos que Deus é o Padre, então é o jefe. Depois vem Jesus e por último o Espírito Santo. Como se houvera entre eles uma hierarquia, pero isso é um engano, porque não há entre eles uma hierarquia. Ao contrário, eles são uno, que se manifestam de três formas diferentes, pero há um só Deus. Nós os cristianos não acreditamos em três deuses, não acreditamos em um Deus que se manifesta de três maneiras diferentes. E o Espírito Santo é uma destas pessoas, pero não é menos importante que o Deus Padre, nem menos importante que o Hijo, porque diz na Bíblia que quando o mundo era sem forma, era um caos, pairava sobre as águas o Espírito de Deus. O Espírito Santo não foi criado depois. Aliás, Deus nunca foi criado. Não houve um dia sequer que Deus não existira. Porque Deus é eterno. Nossa mente não consegue entender isso. Mas Deus é eterno. E a única coisa que é eterna é Deus. Porque uma coisa eterna, se tu vas a ver a dicionário, é que nunca teve um início e nunca terá um final. Nós falamos de vida eterna, que vamos ter a vida eterna, mas na realidade não é vida eterna, é vida por sempre, porque vai ter um início. O Deus é a única coisa que é eterno. Nunca houve um momento sequer, um minuto sequer, que Deus não existia. Então, estou me alongando muito na introdução. Iva martes pensando em isto, estava inquieto com algumas coisas. Nós estamos como pareja com algumas incertidumbres, onde viver, se vamos ao campo, se quedamos na cidade, e uma série de coisas. E eu estava falando com Deus, tem que me ajudar nisso. Tienes que, Espírito Santo, é como se Ele estivesse sentado ao meu lado no coche. Este dia fui de coche, porque llovia, não ia na moto, assim que perguntei ao Espírito Santo, ¿puedes ajudar-me? E o Espírito Santo me disse, Caleb, mira uma coisa que te vou dizer. Tu estás muito ansioso, meu hijo, muito inquieto. Tranquiliza tu coração. Deleita-te em mim. Quanto tempo há que tu não vive o momento, o presente? Mira, tu vive, e tal qual te estou dizendo, me falou o Espírito Santo. Eu me fui
correndo en el asiento del coche. Él me dijo, mira, tú vives en la mejor ciudad de Europa. Málaga fue electa la mejor ciudad de Europa para se vivir. Tú vives en una ciudad magnífica como es Málaga. Tú querías trocar de coche, has cambiado de coche. Tú querías comprar una moto, tener la moto. Tú querías estar a frente de la iglesia, entonces tú fuiste enviado para abrir la iglesia en el centro de Málaga. ¿Qué más quieres, mi hijo? Deleítate en mí, curte mi presencia. ¿Sabe por qué, mi hijo? Y me dijo así, porque tú solo vas a valorizar cuando perderes. Si tú no vives el momento, daqui a unos años va a decir, mira, debería haber aprovechado el tiempo ahí. Mira, yo he vivido en Irlanda y tengo aquí, aliás, hoy tenemos muchos amigos aquí por primera vez. Tenemos a Alejandro, pero Alex e Isis, que son mis clientes, llegaron a mi oficina y nos conocemos, pero más que clientes se tornaron amigos. Ellos han venido por primera vez, han traído sus hijos, Dani, su prima. Tenemos ahí Rodrigo, Leticia y Benny, que son amigos de son nuestros amigos, han venido de Portugal, se van a estar una temporada en Málaga. Ha venido también Andrea, que es nuestra amiga de Irlanda. Y mira, yo estuve viviendo 5 años en Irlanda. Esta semana hablaba con una persona, mira, yo viví 5 años en Irlanda. Entonces me dijo, entonces tú hablas muy fluente el inglés. Y yo le casi. ¿Sabe por qué? Porque no aproveché el tiempo que estuve. El tiempo que estuve ahí yo hablaba portugués, trabajaba con brasileños y cantaba música brasileña. Entonces, lo que no aproveché, pero eso fue un paréntesis. Vamos a volver a los. ¿Sabe por qué? Porque daqui a un tiempo tú puedes perder esto y vas a decir, mira, yo no aproveché vivir en Málaga, yo no aproveché la moto, yo no aproveché, yo no disfruté de eso porque estaba ansioso ya con lo próximo paso. Y el Espíritu Santo, deleítate en mí, hijo, yo te he dado tanto, más de lo que tú merecías, pero tú no estás disfrutando, estás inquieto por el próximo paso. Y yo dije, ok, no necesitas hablar más, ya lo he entendido. Entonces empecé a escribir sobre esto y quiero hablar con vosotros sobre deleitarse en el Señor. Y el texto que vamos, mira este niño, cómo está tranquilo en los brazos del Padre. Mira, está dormido porque está seguro. Sabe que su Padre le está proveyendo todo lo que necesita. Este niño no está preocupado en pagar la cuenta de luz, no está preocupado con la guerra de Ucrania, no está preocupado con el aumento de la gasolina. Está tranquilo, sabiendo que su Padre ni tiene noción de todo lo que está ocurriendo. Mira, yo no estoy diciendo que tenemos que vivir alienados, que tenemos que vivir sin nos importar con lo que está aconteciendo a volta. No. Tenemos que orar por esto, y oramos todos los días por el conflicto en Ucrania. Oramos todos los días por nuestra nación. Dios, aunque no seamos españoles de origen, somos españoles de corazón. Amamos este país que nos recibió tan bien, donde vivemos de maravilla. Oramos por eso. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, está en Salmo 37:4, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo quería hablar sobre esto esta mañana, así que baje tu cabeza, oremos al Señor. Señor, aquí está tu palabra. Te pedimos, Señor, que comunique a nuestro corazón lo que tú quieres hablar en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Esta declaración es una declaración donde el salmista David nos invita a disfrutar de la presencia del Señor, a deleitarnos en el Señor. A menudo ese versículo es mal interpretado, muchas veces lo utilizan la teología de la prosperidad,
Pero ellos se fijan solamente en la segunda parte del versículo. Él te concederá los deseos de tu corazón. Y parece, al leer esto de una forma liviana, que Dios nos va a dar todo lo que queremos. Entonces lo que uno piensa es que, mira, yo voy a me deleitar en el Señor, voy a trabajar en su obra, voy a cantar, voy a hacer, voy a poner las banderas, y gracias a Dios por nuestros voluntarios. Antes que tú llegaras esto no estaba así, pero nuestros voluntarios son los mejores del mundo. Amén. Amén. Y han trabajado para que las sillas estén bien postas, hay un cafelito, incluso hoy hay brigadeiro y beijinho. Wow. Pero algunas veces pensamos, yo voy a hacer la obra del Señor, yo voy a me dedicar, yo voy a hacer, yo voy a llegar temprano, salir más tarde. Y así Dios va a ablandar su corazón. Con esto voy a ablandar el corazón de Dios, Él me va a conceder lo que yo quiero. No. Infelizmente no es esta idea de este versículo. No es que vamos a hacer o nos deleitar en el Señor para que Él nos conceda los deseos de nuestro corazón. No, yo voy a hacer esto porque es mi placer estar en la presencia del Señor. Mira, ¿tú te acuerdas cuando tú vas a aquel restaurante que te gusta, que só de pôr los pies en la puerta y sentir aquel olor, tú ya disfrutas? Y cuando viene la comida, tú no quieres saber de otra cosa, tú no quieres saber si la gasolina está cara, si hay esto, si hay aquello. Tú disfrutas este momento y desea que este momento no termine jamás. Yo me acuerdo cuando empecé a namorar con Katia. Noviazgo, bueno, yo sigo enamorado hasta hoy. Así que íbamos con el coche, íbamos con el coche así a orilla de donde podía llegar con el coche, el mar a frente, y pasábamos toda la tarde ahí hablando. No sé dónde encontrábamos tanto asunto, tanto tema para hablar, pero estábamos ahí toda la tarde. A veces salíamos, tomábamos un café, volvíamos y hablábamos y besábamos. Pero no quería que el día terminara. Quería estar ahí todo el día porque me deleitaba estar con ella. Como me deleita hasta hoy. Estoy hablando de aquella época. Así es lo que deberíamos hacer con Dios. Deleitarse en su presencia. Mira, hermanos, hubo una época en la historia del hombre que los hombres no tenían acceso a Dios. Solamente el sumo sacerdote, una vez por año, podía entrar en la presencia de Dios para pedir por los pecados del pueblo. Este hombre entraba ahí en los santos de los santos y andaba con un cinturón lleno de campanas, porque ele tinha que se estar movimentando aí para saber que ele estava vivo. Porque se ele entrava em pecado, morria aí, e se morria aí, entrava com uma corda também. As pessoas teriam que sacarlo de aí, quitarlo de aí, tirando de la corda. ¿Por quê? Porque nadie podia entrar en la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote una vez por año, para pedir por el pecado del pueblo. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió de alto a abajo, simbolizando que ahora todos tenemos acceso, el privilegio de entrar en la presencia de Dios. Amén. Pero muchas veces no utilizamos esto. No nos deleitamos en la presencia del Señor. Muchas veces no nos regocijamos en la presencia del Señor. Deleitar-se, hermanos, es gozar de la presencia de Dios. Agradecer este acesso a sua presença, estar ali desfrutando da presença do Padre. Há algumas coisas que eu quero falar. O problema é quando estamos inquietos e insatisfeitos
com nossa vida e sempre queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, como um ninho. Os ninhos de hoje se contentam em ser muito rápido, olvidam os regalos que recebem. Querem a PlayStation 5. E o padre, al fim de ano, le dá a PlayStation 5. Pero Sony, que lo sabe, como são os niños, lança a PlayStation 6. E aquela já não me sirve. Eu agora quero PlayStation 6. Nós outros adultos somos iguais, né? Temos um iPhone 16. Pero a Apple sabe que o ano que vem vai lançar, ou daqui a 6 meses lança o iPhone 17 e já não custa mais o 16. Queremos o 17. Muitas vezes somos assim com Deus. Deus nos acaba de dar um regalo e já não estamos contentes. Queremos ir por el próximo. Queremos ir por el próximo e já não nos contentamos. Já não nos deleitamos em el Senhor. O Senhor não é o prazer de nossa vida. Então, irmãos, tratamos a Deus como se fosse um suministrador de nossos desejos. E eu me acerco a Deus pedindo, pero jamás volvo para agradecer. ¿Te acuerdas de los leprosos que foram curados por Jesus? Quantos foram? 10. Quantos volveram para agradecer? 1. Por quê? Porque esta é a estadística. De 10 que recebem, só 1 volve para agradecer. Não somos um povo, estou falando de mim também, não somos um povo de coração agradecido, mas isto necessita cambiar em nossa vida. Assim que eu quero sacar 2 lições, mas antes disso, aún pior é quando nós outros vemos pessoas que não temem a Deus lograr grandes hechos. O salmista um dia estava assim: Senhor, por que eu, que sou tu hijo, não prospero e vejo o ímpio, os maldicientes, os pecadores prosperando? ¿Por qué, Senhor? Pero depois, o próprio salmista chega à conclusão: sim, pero eles prosperam agora, pero não terão a vida eterna contigo. Então, temos que nos fijar, hermanos, em lo que é eterno. Eu quero sacar 2 lições deste texto. E a primeira lição é: deleitar-se é ter contentamento, satisfação, desfrutar da presença de Deus e sentir prazer em el Senhor. Isto é deleitar-se. Deleitar é ter contentamento, estar contento. E Pablo, em Filipenses 4, de 11 a 13, diz: eu he aprendido o secreto de estar contento em toda e qualquer situação. É um secreto. Eu he aprendido o secreto de estar contento em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e estou contento. Sei ter riquezas e estou contento. Sei ter saúde e estou contente. Sei padecer enfermidade e estou contente. Estou livre, estou contente. Quando me prendem, e Pablo sofreu muitas prisões por el Senhor, estava contente, porque sabia que sua vida estava nas mãos de papá. Estou nos braços de meu Padre. Assim que estou contente. Pero a primeira lição que podemos sacar deste texto é que nossa felicidade deve ser o próprio Deus. Nossa felicidade deve ser o próprio Deus, não as coisas que Ele nos dá. Sabe, irmãos, muitas vezes nossa felicidade está em coisas perecederas. E não pode estar aí justamente porque perecem. Nossa felicidade tem que estar em el Senhor, em algo imperecedero. E a única coisa eterna, como hablamos, é Deus. Nossa felicidade tem que estar em Deus. Amém. Ele já hizo por nós outros mais do que deveria. Déjame dizer-te uma coisa. Se Deus resolver enviar toda a humanidade para o inferno, Ele não estaria sendo injusto. Amém.
Isso não é amém, é ai. Se Deus resolver enviar toda a humanidade ao inferno, Ele não estaria sendo injusto. Ele estaria sendo justo. Porque lo que o homem merecia no inferno, Romanos 3:23 diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Pero Deus resolveu ser mais do que justo. Ele resolveu ser misericordioso, gracioso, e nos deu a salvação. E se Deus não nos dera mais nada de aqui por delante, só o hecho de nos haver dado a salvação, já seria suficiente para estarmos contentos, felizes, porque Ele nos ha salvado do inferno. Assim que nossa felicidade deve estar em el próprio Deus. Jim Carrey, um ator hollywoodiano, todos conhecem, dijo uma vez em um discurso: eu sempre digo que me gostaria que as pessoas pudessem realizar todos os sonhos de riqueza e fama, para que eles pudessem ver que este não é o lugar onde eles vão encontrar o sentido da vida. Não é. Há muita gente com muito dinheiro, com muitas riquezas, e que estão com as vidas destroçadas, que não encontraram aí sua felicidade, porque nossa felicidade não está em isto, irmãos. Nossa felicidade não está em ter um coche novo, em ter uma casa super luxuosa, porque daqui a um tempo tudo isso se vai, tudo isso é perecedero, tudo isso perece. Pero a palavra de Deus, nosso Deus, permanece para sempre. Assim que é importantíssimo, irmãos, que nós outros entendamos isso. A felicidade de los justos é o próprio Deus. Nossos desejos cambiam. Hoje queremos uma coisa, pero assim que conquistamos, já nos centramos em el próximo. E assim levamos toda a vida sem nunca contentarnos com o que temos. Isto não é a vontade de Deus para nós outros. A vontade de Deus para nós outros é que nos deleitemos em Ele. Desfrutemos de sua presença. Sabe, eu estou lendo um livro, já li com os voluntários e já lo enviei, incluso, se chama Sussurro, Como Oír a Voz de Deus. O autor se chama Mark Batterson, e ele disse uma coisa que está falando aqui em meu coração cada dia. Dime quanto te deleitas em Deus, e te direi quanta madurez espiritual tienes. Dime quanto te deleitas em Deus, e te direi quanta madurez espiritual tienes. Sabe, irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu não tenho que ler por obrigação. Quando eu oro, eu não tenho que orar por obrigação. Eu tenho que orar porque é meu prazer estar na presença do Papá. É meu prazer estar lendo sobre o que Ele disse para mim. Assim que deleitar-se no Senhor é passar tempo em sua presença. Nós outros temos 24 horas por dia. E não é possível que não passemos ao menos uma hora na presença de Deus. Se assim estamos vivendo, nós estamos equivocando. Se estamos vivendo assim, nós estamos valorando a presença de Deus, como hemos cantado aqui. Não há nada melhor. He podido sentir o mais dulce amor. Se tu amas a Deus, tu queres passar tempo com Ele. Como eu passo tempo com Deus, pastor? Como? Hablando como tu hablas com um amigo. Mira, ayer Katia e Andrea chegou às 11 da noite no aeroporto. La fomos buscar com muito gosto. Chegamos a casa, comemos algo e eu me fui a acostar. Pero Katia e Andrea se quedaram hablando, desfrutando de la presencia una de las otras hasta las 4 de la mañana. Esto es desfrutar de la presencia de quien amamos. Y si amamos a Dios, queremos estar en su presencia. Vamos a hacer esto la primera hora del día.
Não deixar para o final, porque eu, em minha vida, por lo menos, funciona assim. Quando eu deixo para o final, acabo não fazendo. Então, minha primeira hora da manhã é dedicada a Deus. Pero mira, não estou falando isso porque sou melhor que nadie, porque o Espírito Santo me retou a mim, martes. Caleb, deleita-te em mim, desfruta de minha presença, desfruta de meu amor, de meu cuidado por ti, desfruta, Caleb, aproveita, vive o presente, não te inquietes com o futuro, déjalo em minhas manos e deleita-te em mim. A segunda coisa que eu aprendo com este texto é que nossos desejos devem estar em sintonia com a vontade de Deus. Não é que eu vou deleitar-me ao Senhor para que Ele me dê o que eu quero. Não. Eu vou deleitar-me ao Senhor porque tenho prazer em estar em sua presença. E como sou seu amigo, Ele vai cambiar meu coração. Irmãos, mira, às vezes eu quero perguntar-te, tu ama a Deus por quem Ele é ou por lo que Ele pode fazer por ti? Porque se tu amas a Deus por quem Ele é, tu vais querer passar tempo em sua presença. Mas se tu não amas a Deus por quem Ele é, e sim por causa das coisas que Ele pode dar-te, então tu não amas a Deus, tu amas a ti mesmo. O que realmente estás amando é o objeto, é o bem que Ele pode dar-te, e isto é idolatria. Não é esta a ideia deste versículo. Deus não concede os desejos de quem usurpa seu lugar. Quando ponemos algo em lugar de Deus, isto se chama idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, o primeiro lugar em minha vida, isso é uma idolatria. Nem o amor que tenho por minha mulher pode ser maior do que o amor que tenho por Deus. Deus em primeiro lugar, depois o outro. Se você não se agrada de Deus, seus desejos são egoístas e para sua própria satisfação. Assim, a ideia deste versículo não é lá de que tu vas a orar, involucrar-se nos ministérios da igreja e alabar tanto a Deus que tu vas a ablandar seu coração, como é dito, e Ele te vai dar tudo o que tu queres. Não. Se você pensa desta maneira, tu não estás interessado em amar a Deus, estás interessado em amar aquilo que você deseja e que Deus pode dar-te. Tu não amas a Deus, amas apenas o poder dele. Isso era como a multitude que andava com Jesus. Eles andavam atrás de Jesus, 3, 4, 5 mil pessoas. Todos os dias seguiam a Jesus por os milagros que ele podia fazer, por as bendições que ele podia dar, por os panes e pés que ele podia multiplicar. Mas quando a coisa apertou, quando ele começou a ser perseguido, todos o abandonaram. Quando ele deu um discurso duro, de compromisso, de comprometimento, as pessoas começaram a abandonar a Jesus, porque não queriam o que Jesus ensinava, queriam seus milagros. Ele disse para seus discípulos: não quereis vós também marchar-se? Eles lhe han dito: para onde iríamos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Eles haviam entendido, os 12 haviam entendido, aunque um lhe traicionou depois, pero haviam entendido que Jesus tinha algo mais do que os milagros, algo mais. Quando oramos e apresentamos nosso desejo delante de Deus, não é o coração de Deus que vai ser mudado para adequar-se a nossos anhelos, não, pero sim nosso coração que vai cambiar. A oração, e quero que tu repita comigo isto que vou dizer, a oração não cambia o coração de Deus. La oración no cambia el corazón de Dios. Cambia o nosso. Quando oramos, não desejamos mais coisas supérfluas, desejamos que venga a vontade de Deus e que hágase sua vontade, venga o reino de Deus e que hágase sua vontade. Então, nosso coração vai cambiando, porque estamos próximos de Deus, estamos cerca de Deus, e Ele vai cambiando nossa realidade, nosso coração, nossos desejos,
Entonces nosotros vamos afinando nuestros deseos. Cuando nuestros deseos se compatibilizan con los deseos de Dios, las cosas ocurren. Es nuestro sueño aliados al sueño de Dios. C.S. Lewis dijo una vez, C.S. Lewis es un escritor de Narnia, la obra más conocida de él es Narnia, pero tiene muchas otras obras. Dijo una vez: si Dios me tuviera contestado todas las oraciones tontas que yo hizo en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? Hay oraciones tontas que pedimos a Dios y Dios la derriba. Repite, no acredito que tú me has pedido esto. Repite, Caleb, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Qué dice? Muchas veces, hermanos, tenemos un deseo hoy y mañana ya no es tan importante. Así que yo quiero decir, no te preocupes. No te debes frustrar cuando tú no tienes lo que quieres. Dios siempre desea cosas buenas para nosotros, pero tenemos que nos deleitar en Él. Dios no es un aguafiestas que tiene placer en destruir nuestros deseos y sueños. No. Dios es un Padre amoroso que quiere el mejor para nosotros. Él dijo: mira, yo sé los planes que tengo para vosotros, planos de hacerlos prosperar y no de ruina. Yo sé. Confía en mí. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Nuestra voluntad es traicionera. Traicionera. Traicionera, dijo Martina. Nuestra voluntad cambia, pero la de Dios no. Así que yo quiero invitarte a deleitarte en la presencia del Señor. A no te afanar por lo que quieres, por tus deseos, por tu voluntad. Yo quiero invitarte a deleitarte en el Señor y confiar que Él tiene el mejor para ti. Él es un Padre amoroso que sabe lo que necesitamos. En un texto ele dijo: y si vosotros que son malos padres sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más yo daré el Espíritu Santo a los que me pidan. Si un padre, si un hijo pedir un huevo, no le va a dar un escorpión. Si le pedir una cosa buena, no va a dar mal. Yo a mis hijos siempre intenté dar lo mejor. Algunas veces no podía dar lo que quería. Pero si nosotros que somos malos padres, comparados con Dios, es claro, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo. Así que yo pido que tú baje tu cabeza, cierra tus ojos. No hay nadie con los ojos abiertos, solo yo. Y te pregunto, si tú sentiste que el Espíritu Santo habló a tu corazón hoy, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Nadie más está preocupado, nadie más está curioso de saber quién ha levantado la mano. Pero yo quiero orar por ti. Aquieta tu corazón en la presencia de Dios. Deleítate en la presencia del Señor, porque Él sabe lo que tú deseas. Pero pasa tiempo en su presencia, disfruta de su presencia, esté contento con Él, con lo que Él ya te ha dado. Amén. Louvado seja Deus. Hay muchas manos. Yo quiero orar por vosotros. Pero para que las personas que levantaron la mano no sean expuestas, todos nosotros vamos a repetir esta oración que yo voy a hacer. ¿Vale? Diga así: Padre nuestro, te agradezco por todo que tú has hecho en mi vida. Te agradezco, Señor, porque tú eres Padre amoroso, que sabe lo que yo necesito. Y tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Te agradezco, Dios, porque tú harás tu voluntad en mi vida.
Señor, mi voluntad es traicionera, pero tu voluntad permanece para siempre. Te agradezco, Dios, porque tú estás cuidando de mi vida como yo no puedo cuidar, porque tú, Señor, eres perfecto. Gracias por tu vida en mi vida, en nombre de Jesús. Amén. Ahora espero que tú tengas una semana en que te deleites en la presencia del Señor. Diga al Espíritu Santo, yo tengo decisiones a tomar, pero no las tomaré sin tu orientación. Espíritu Santo, yo tengo deseos, pero yo quiero someter mis deseos a tu voluntad. Porque fue eso que Jesús hizo. Jesús no quería pasar por la muerte de la cruz. Y vino a la presencia de Dios y dijo, Señor, si posible, pasa de mí esta copa. Yo no quería beber esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Si el propio Hijo de Dios se sometió a la voluntad del Padre, y nosotros queremos ser sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo, someternos a la voluntad. Que Dios nos bendiga. É muito fácil falar com Deus. É como falar com um amigo. É como conversar, charlar com um amigo nosso. Tu podes fazê-lo em tu quarto, tu podes fazê-lo quando estás conduzindo, tu podes fazê-lo em todo lado, porque ele te vai ouvir. Se tu não has tenido a experiência de falar com o Senhor e depois de falar, callarte também e ouvir a voz de Deus, pero se pode ouvir a voz de Deus? Sim, se pode. Muitas vezes esta voz do Senhor vem com uma paz. Tu tienes que tomar uma decisão e não sabes que caminho decidir, que caminho tomar, pero tu hablas com o Senhor e dizes, Senhor, aqui tenho dois caminhos, ajuda-me a decidir. E aí tu sentes uma paz em tu coração por um dos caminhos. Mira, vou tomar este caminho. Deus habla contigo. Deus habla com voz audível, Deus habla através dos sonhos, Deus habla através da paz que há em nosso coração, através de sua palavra. Se tu tienes dois caminhos para decidir, e a palavra diz que não deves fazê-lo, porque um Hijo de Deus não mente, um Hijo de Deus não adultera as coisas, um Hijo de Deus não paga suborno, um Hijo de Deus não hace nada que vá em contra de las leis. Então a decisão já está clara. Estes dias, eu como abogado tenho que muitas vezes dizer não a alguns clientes porque querem que eu minta sobre um assunto, que eu diga que não é verdade, uma coisa que ocorreu. Eu tenho que honrar a fé que tenho, perder dinheiro e dizer não, eu não lo hago. Ah, pero há abogados que lo hacen, então procura estes que hacen, pero eu não lo hago. Sabe, hermanos, às vezes as coisas estão muito claras e nós outros que complicamos. Mas quando passamos tempo na presença de Deus, Deus nos mostra o caminho e nos dá tranquilidade e paz. Amém? Estamos chegando ao final de nossa celebração. Eu agradeço a cada de vocês que tem estado aqui. E isto é o que vivemos. Não há letras pequenas, não há nada oculto. O que hacemos é isto, é chegar à presença de Deus, buscar a vontade de Deus, orar uns por os outros, apoiar-nos quando alguém está atravessando alguma dificuldade. Somos isto, uma família. E é uma igreja que tem 1 ano e 4 meses que começamos acá, pero Deus nos está preparando para algo grande. Amém. Porque os sonhos de Deus não são pequenos e nós sonhamos com Ele. Amém. Eu estou sonhando, e vou falar aqui porque não tenho vergonha, estou sonhando com um cinema. Deus nos vai dar um cinema onde nos reunimos
em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta semana estive buscando todos os cines de Málaga. Alguns que eu nem sabia que havia. E vou começar a bater aí em suas portas. O primeiro não me assusta. Tampouco o segundo, o terceiro. Minha esposa sabe que eu tenho uma filosofia. Quantos não? 9. Tenho que ouvir 9 não. É verdade. É especial. E sabe que tenho tantas experiências para contar por estes 9 não. Algumas vezes eu ouvi 8. Por el nome da pessoa diz: mira, pero tu és insistente. Vale, vamos ver o que posso fazer. E Deus abre as portas. Se for de sua vontade, se Ele não quer que continuemos aqui estaremos. Amém. Nos próximos domingos até que Ele diga o que quer. Vale? Curve sua cabeça. Senhor, graças por esta celebração. Llévanos em paz para nossos lugares. Amém. Senhor, te pedimos que esta palavra predicada hoje pueda ser eco em nosso coração, pueda encontrar e fijar raízes em nosso coração, que podamos aprender a desfrutar de tu presença, em nome de Jesus. Amém. Nós outros temos só esta reunião presencial os domingos às 11, mas temos 2 outras reuniões que se pode assistir por Zoom, martes às 8 da noite, nos grupos de conexão. São grupos pequenos, onde podemos trocar ideia, perguntar, charlar. Então, se tu estás interessado, te envio o link, pídame. E viernes por la noite também às 8 temos nossa reunião semanal de oração. É a reunião onde apresentamos a Deus os pedidos. Oramos todos os dias por estes pedidos que tu pões na tarjeta, pero juntos lo hacemos viernes por la noite, uma reunião que dura. Nenhuma destas reuniões, tanto lá de martes quanto lá de viernes, dura mais que 1 hora. O limite é 1 hora, às vezes até menos. E oramos uns por os outros, intercedemos, pedimos a Deus por as petições. Assim que se tu estás interessado em participar destas reuniões, terei muito gosto em dar-te lá o link. Vale? Que a graça e a paz do Senhor, as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor do Hijo, seja com todos, agora e por sempre. Amém. Amém. Temos tempo para uma charla, para um café, para um cafelito.